Bom, pessoal, para começar os nossos estudos aqui em anatomia humana, vamos resgatar o conceito sobre os níveis de organização do corpo humano, né? Esse conceito ele é bastante interessante porque a gente consegue, ah, de certa forma, relacionar as estruturas que formam o nosso corpo, né? E localizá-las ali entre as estruturas que são macroscópicas, né? Que são aquelas que a gente consegue observar a olho nu, sem a ajuda de um aparelho de aumento, e aquelas estruturas que são microscópicas, né? Que são estruturas que a gente não consegue observar a olho nu. Por exemplo, a gente, para conseguir verificar melhor essas estruturas, a gente teria, por exemplo, que usar um microscópio, tá? E os níveis de organização do corpo humano, depois, facilitam também o nosso raciocínio de integração entre o funcionamento do nosso organismo, né? Entre os sistemas, os órgãos e as diferentes estruturas que compõem o nosso organismo. Esses níveis de organização ajudam a gente a compreender também a integração dessas estruturas e em termos também de funcionalidade, que vai ser bastante importante não só para anatomia, mas em outras disciplinas ali, por exemplo, também em fisiologia, tá? Então, começando, pessoal, o conceito de níveis de organização do corpo humano, a gente pode entender que o nosso corpo, ele é formado ali, nesse primeiro nível macroscópico, né? Ele é formado por diferentes sistemas, ok? Então, aqui no meu slide, a gente tem demonstrando o sistema, né? Como exemplo, o sistema digestório, mas a gente tem outros sistemas que compõem o nosso corpo, né? Então, tem o sistema respiratório, cardiovascular, o sistema tegumentar, né? O sistema linfático e assim por diante. Cada sistema do nosso organismo vai ter um conjunto de funções específicas que compõem, é, ali que contribui para o funcionamento do nosso corpo como um todo, né? Pegando o exemplo aqui do sistema digestório, a gente pode pensar que basicamente o sistema digestório tem a função de fazer a digestão e absorção de nutrientes que o nosso organismo necessita, né? Quando a gente pensa nos diferentes sistemas, né, que tipo de estrutura que vai compor os diferentes sistemas, nós temos os órgãos, tá? Então, os órgãos, eles vão formar os diferentes sistemas. Dentro do exemplo aqui do sistema digestório, um exemplo de órgão é o estômago, né? Mas o sistema digestório é formado ali também pelo intestino grosso, intestino delgado, as glândulas anexas, né? O fígado e o pâncreas, enfim. Então, cada sistema vai ter ali um conjunto de órgãos que vão formar a sua estrutura e também vão dar a sua característica funcional, né? Cada órgão ali do sistema vai desempenhar uma determinada função e essa função vai contribuir para a função do sistema como um todo, ok? Quando a gente pensa que tipo de estrutura vai compor os órgãos, por sua vez, né? A gente tem os tecidos, tá? Então, a gente tem diferentes tipos de tecidos que vão montar, né, compor a estrutura dos diferentes órgãos, né? Então, os órgãos são formados ali por diferentes tipos de tecido, tá? Tendo como exemplo aqui o estômago, um dos tecidos que a gente encontra ali no estômago, né? Aqui nessa camada de revestimento interna, então o estômago, só para contextualizar para vocês, ele é um órgão oco, né? Ele tem ali um ambiente interno oco, né? A gente chama de lúmen do estômago, onde a gente encontra o suco gástrico, e ali, nessa parte oca, nós temos uma camada, né, de revestimento que é chamada de camada da mucosa interna, né? Então, é um exemplo de tecido, né, de um dos tecidos que compõe o estômago, tá? Na camada interna do estômago, nós vamos encontrar que tipos de estrutura, né? Ou seja, que tipo de estrutura, por sua vez, então, vai compor os tecidos, né? A gente está vendo que os sistemas são construídos a partir de diferentes órgãos. Os órgãos são construídos a partir de diferentes tecidos. E os tecidos, eles são construídos a partir de quais estruturas? Então, os tecidos, pessoal, a gente pode entender que eles são formados por células e matriz extracelular, tá? Então, dependendo do tipo de tecido, a gente vai encontrar determinados tipos de células, né? Alguns tecidos vão apresentar células especializadas,
e também a gente vai encontrar uma certa organização e estrutura do espaço extracelular, que a gente chama de matriz extracelular, ok? Então, basicamente, os tecidos são formados por células e matriz extracelular, tá? Pegando o exemplo aqui da camada da mucosa interna do estômago, né, um dos tipos de célula que faz parte desse tecido, uma célula especializada, é a célula parietal, né? Então, a célula parietal, ela está presente aqui na camada da mucosa interna e ela tem a função, né, ela é responsável por produzir o ácido clorídrico, né, cuja fórmula molecular aqui é a HCl, né. O ácido clorídrico, ele vai fazer parte do suco gástrico, né, ele vai dar essa característica ali do suco gástrico ser um ambiente bastante ácido, né, o pH do suco gástrico é bastante baixo, né, um ambiente bastante ácido, que é muito importante, inclusive, para a função que o estômago desempenha dentro do sistema digestório, né. A característica do meio ácido é muito importante para o tipo de digestão que vai acontecer no estômago e também funciona como uma espécie de proteção, né. Mas não só, em histologia, se vocês forem, né, estudar ali em histologia um pouco mais a fundo sobre a camada da mucosa interna, vocês vão ver que existem outras células especializadas com outras funções que são importantes para a função que o órgão desempenha dentro do sistema, né. E as células, pessoal? Se a gente está nessa jornada, né, de pensar o que constrói o quê, nós vimos então que os sistemas são construídos por diferentes órgãos, os órgãos são construídos por diferentes tecidos, os tecidos, por sua vez, são construídos por células e pela matriz extracelular. Mas e as células, né? O que vai construir as células? Bom, as células são basicamente formadas, né, por que a gente chama de estruturas celulares e organelas, né? Então, eu trouxe aqui como exemplo, um exemplo de organela que a gente encontra em células do nosso corpo são as mitocôndrias, né? Mas não só, nós temos as mitocôndrias, o complexo de Golgi, né, o retículo endoplasmático, assim por diante, tá? A mitocôndria, ela é uma organela bastante importante, né? Ela é considerada a casa de força, né? A casa de energia da célula. Por quê? Na mitocôndria vai acontecer um processo bioquímico muito importante para a obtenção de energia na célula, né? Esse processo que a gente chama de respiração celular, que geralmente vocês estudam um pouco mais a fundo em disciplinas que envolvam bioquímica, né? Então, a presença da mitocôndria na célula é fundamental para que a respiração celular ocorra, né? E a respiração celular, ela é um processo importante para que a célula consiga produzir o ATP, que é ali a forma de energia, né? Produzida pela célula, ok? Então, é um exemplo. E as estruturas celulares, né? Com as organelas, do que elas são montadas, né? O que vai construir as estruturas ali que vão compor uma célula? A gente for pensar, aí a gente cai no mundo molecular, né? Então, as estruturas das células são formadas por diferentes biomoléculas, né? Macromoléculas, moléculas, a gente tem também ali a presença de íons, tá? Então, as estruturas de uma célula são formadas por macromoléculas e moléculas, basicamente, ok? E se a gente for continuando nessa brincadeira de pensar que tipo de estrutura constrói o quê, né? A gente pode pensar, ok, então o que monta as moléculas, né? Qual que vai ser a unidade de formação de moléculas, de macromoléculas, de íons, etc. Bom, a unidade vão ser os átomos, né? Então, os átomos, eles vão se organizar ali por meio de ligações químicas e vão formar diferentes macromoléculas, moléculas, né? Os átomos, quando perdem ou ganham elétrons, viram íons. Então, toda essa parte química molecular, ela é formada a partir dos átomos, ok? E aí as macromoléculas vão formar as estruturas das células, as células vão formar os tecidos os órgãos, os sistemas vão compor o nosso corpo. Desse conceito aqui dos níveis de organização, dá para a gente perceber que até aqui, mais ou menos, nessa parte dos órgãos, a gente consegue observar estruturas a olho nu. Então, a gente consegue fazer uma observação ali no mundo, né, no nível macroscópico, tá?
Mas a partir aqui dos tecidos, né, tecidos e células, a gente não consegue enxergar olho nu. Então, muitas vezes a gente precisa, né, das técnicas histológicas, a gente precisa do auxílio, por exemplo, de um microscópio para conseguir avaliar melhor essas estruturas. Então, quando você quer estudar um pouco mais a fundo o tecido, né, na graduação, na área da saúde, a gente costuma avaliar, estudar um pouco mais a fundo os diferentes tipos de tecido em disciplinas, né, que envolvam ali o campo da histologia, né. Quando a gente quer avaliar um pouco melhor as células, a gente acaba estudando mais em disciplinas que envolvam o campo de estudo da citologia, ou também às vezes chamado de biologia celular, tá? Então, células, as organelas, a gente estuda na citologia. Essa parte química, né, desde a estrutura das biomoléculas, da função dessas biomoléculas e dos processos químicos, né, das reações químicas que essas moléculas vão participar no nosso organismo, fica muito ali na área da bioquímica. São todas disciplinas desse ciclo básico que vocês fazem aqui na área da saúde e que cada uma dessas disciplinas, cada uma no seu determinado enfoque, né, vão auxiliar a gente compreender o funcionamento do corpo humano. Porque o funcionamento do corpo humano, ele parte de um funcionamento molecular, celular, tecidual, dos órgãos, sistêmico, né, dos sistemas. Tudo isso é importante para o funcionamento do corpo humano, para a manutenção da vida. Então, desde aspectos químicos, celulares, teciduais, etc., tudo isso é importante para o funcionamento do corpo e para nós da área da saúde é fundamental que a gente tenha um conhecimento de como o corpo humano funciona, até para conseguir depois entender a parte aplicada de cada uma das profissões, né, aqui na área da saúde, ok? Bom, para fechar essa pequena introdução, né, sobre o estudo da anatomia, eu trouxe aqui, então, esse segundo slide para a gente pensar na integração entre esses diferentes níveis, né? Entre ali os sistemas, órgãos, tecidos, células, etc. Tá? Então, vamos pensar no seguinte. Para que a gente consiga, né, para que as nossas células consigam produzir energia por meio da respiração celular, precisa chegar na célula, basicamente, dois componentes. Oxigênio, né, cuja fórmula molecular aqui é O2, e a glicose que é um exemplo de carboidrato, um carboidrato simples, né? Em bioquímica vocês vão ver que a glicose ela é um monossacarídeo, né? Bom, da onde que o nosso corpo consegue obter o oxigênio e a glicose? A partir do trabalho de dois outros sistemas, né? Então a gente tem o trabalho do sistema respiratório, e aí com isso a gente consegue captar o oxigênio que está no ar atmosférico, e esse oxigênio vai para a nossa circulação, vai para a nossa corrente sanguínea, né, ali na troca gasosa que acontece entre pulmão e sangue. E a glicose, por sua vez, a gente consegue capturar por meio do trabalho do sistema digestório, né? Então, quando a gente se alimenta ali da nossa batatinha ou de qualquer outro alimento que contenha carboidrato, o sistema digestório vai fazer todo o trabalho de digestão desse carboidrato que você ingeriu para poder liberar ali os monossacarídeos, dentre eles a glicose, né, que é um dos principais, e aí essa glicose vai ser absorvida, ou seja, uma vez liberada ali no seu trato gastrointestinal, né, no seu intestino delgado, essa glicose ela vai ser absorvida, vai cair para a sua corrente sanguínea também, né, para ser transportada. E aí, pessoal, o sistema circulatório, né, ele tem um papel muito importante de transporte, como a gente vai estudar quando estivermos ali estudando o sistema cardiovascular, né. Esse transporte envolve o transporte de oxigênio, que veio lá do sistema respiratório, e transporte de nutrientes, que vem a partir do sistema digestório. Dentre os nutrientes, nós temos a glicose. Então, tanto a glicose quanto o oxigênio são transportados na nossa corrente sanguínea, né, por meio da nossa circulação. Tá? Então, uma vez que o oxigênio e a glicose caem aqui na circulação sistêmica, eles vão percorrer todo o corpo, ok? Tudo bem? Só para enfatizar, o oxigênio, né, ele é transportado no sangue
por meio de uma célula, né, do tipo de célula que são as hemácias, ou também chamadas de eritrócitos, tá? E vocês vão estudar isso, a gente vê um pouquinho no sistema circulatório, e às vezes acaba aprofundando um pouco mais quando vocês fazem disciplinas de hematologia, tudo bem? Então, essa glicose e esse oxigênio que chegam no sangue, eles vão ser transportados e o sangue vai transportar até onde? Vai transportar até os diferentes tecidos do nosso organismo, né? Então, existe, pessoal, uma troca muito importante entre sangue e tecido, tá? O sangue, pessoal, ele deixa substâncias que são importantes para as células que fazem parte do tecido, né? O oxigênio, os demais nutrientes, incluindo a glicose, tá? Então, esses nutrientes e o oxigênio que são transportados no sangue, eles, durante a troca entre sangue e tecido, eles chegam ali no tecido e se difundem até conseguir chegar nas células que fazem parte do tecido, ok? Ao mesmo tempo, pessoal, o tecido, ele deixa para o sangue, né? Ele envia para o sangue transportar os resíduos, né? Então, os resíduos metabólicos, né? Os produtos ali que foram produzidos pelo metabolismo das células que fazem parte ali do tecido, essas substâncias que são resíduos, muitas vezes tóxicos, elas precisam ser removidas do tecido. Elas não podem ficar acumulando ali na célula ou no meio extracelular, elas precisam ser removidas. Então, quem faz essa remoção, boa parte, é o sangue. Então, esses resíduos vão para o sangue para que depois sejam transportados e enviados para as vias de eliminação ali adequadas, tá? Então, existe uma troca entre sangue e tecido que é bastante importante. E dessa forma, esses nutrientes que são capturados ali do sistema digestório, o oxigênio que vem ali por meio do trabalho do sistema respiratório, chega até as células, né? E ali eles vão participar desse processo bioquímico que constitui uma série de reações químicas, né, mediadas por enzimas, etc., como vocês estudam ou vão estudar em bioquímica. E boa parte desse processo da respiração celular acontece no interior da mitocôndria, que é uma organela que está presente ali nas células, né? E com isso a célula consegue produzir energia na forma do ATP, tá? Então, se a gente pensar a equação geral aqui do processo da respiração celular, nós temos o quê? Partimos da glicose e do oxigênio, tem uma série dessas reações químicas que vocês estudam com mais detalhe em bioquímica, e no final a célula produz energia na forma de ATP, né? Mas também vai produzir ali resíduos, tá? No caso da respiração celular, quais são os resíduos? O CO2, que é conhecido como gás carbônico, né? Ou o dióxido de carbono, e água, tá? Esses resíduos não podem ficar acumulados aqui na célula. Então, a água acaba entrando dentro do balanço hídrico. O CO2, por sua vez, precisa ser eliminado. Então, ele sai da célula, ele vai ali para o sangue, e o sangue transporta esse CO2 para que a gente consiga eliminá-lo. Qual que é a principal via de eliminação do CO2? Respiração. Então, quando a gente faz o processo da expiração, quando a gente joga o ar para fora, a gente manda embora esse CO2, né? E com isso ele não acumula na célula, não acumula no sangue, também não acumula no tecido e também não acumula no sangue, tá? Então a troca gasosa ali é tanto de vir o oxigênio para o sangue, para que o sangue transporte para os tecidos e ele chegue na célula, para ser utilizada na respiração celular. Mas também o sangue deixa o CO2 para que ele seja eliminado ali durante o processo da respiração, da expiração, mais especificamente ali dentro da mecânica respiratória. Tudo bem, pessoal? Então, esses conceitos, talvez pode ser uma coisa até para alguns um pouco elementar, mas eu gosto bastante de começar uma disciplina de anatomia ou que envolva anatomia, pensando nesses conceitos, porque eu acho que ajuda muito a organizar raciocínio, tá? E em anatomia, pessoal, é muito importante que vocês organizem raciocínios, vocês consigam linkar as coisas e não foquem em memorizar estruturas sem muito sentido, sabe? Tudo bem? Então tá certo, pessoal. Até a próxima aula.
Qualquer coisa também na próxima aula vocês podem me enviar dúvidas aqui sobre essa explicação do vídeo, tá bom? Um abraço, até mais!